Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa eliminação precoce do Vasco do Campeonato Carioca. O Vasco está fora da fase final da competição pelo segundo ano consecutivo. Também vamos falar sobre a estreia de Vanderlei, vamos falar sobre a análise individual dos jogadores e falar também sobre a possibilidade de reforço no Vasco da Gama, o Vasco que continua no mercado tentando se reforçar, né? Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui, né? Inscreva-se. Se quer participar do nosso clube de sócios, membro Malta, clica aqui no Seja Membro e vem participar aqui da nossa família no grupo de WhatsApp dos membros. E se não puder ou não quiser participar do membro, pode contribuir da forma que você quiser através do Pix aqui que vou colocar na tela para você, beleza? Se gostar do vídeo, deixa o joinha. Então, depois da vinheta, eu te encontro para a gente falar sobre essa eliminação precoce, sobre reforços, sobre atuações, enfim. Te encontro depois da vinheta. Pelo segundo ano consecutivo, o Vasco é eliminado precocemente da fase final do Campeonato Carioca. No passado, o Vasco ficou na 7ª colocação e esse ano estamos ali na 6ª colocação com 14 pontos atrás da Grande Portuguesa do Rio de Janeiro, que tem 18 e que o Vasco, restando uma rodada, não conseguirá mais alcançar, né? Então, começamos a temporada do Carioca a exemplo da gestão lá do Campelo, com planejamento de futebol equivocado e causando esse tipo de prejuízo e desconforto aos torcedores vascaínos. É claro que o Campeonato Carioca está esvaziado, é um campeonato em decadência, mas o Campeonato Carioca testa sim, né, o tipo de potencial, o tipo de jogo, o tipo de expectativa que o torcedor pode ter para a temporada, né? O Vasco, claro, que está aí a 10 jogos sem perder, são 6 empates e 4 vitórias. O empate de ontem foi bastante amargo, mas mostra que realmente o Vasco precisa melhorar muito para disputar um campeonato brasileiro dificílimo, que é a Série B, e também seguir firme na Copa do Brasil, né? O Campeonato Carioca, muitos torcedores falam que é um laboratório, né? Ali que o Vasco tem que fazer seus testes, e eu concordo. Eu defendo essa tese que o Vasco realmente tem que pegar os jovens ali da base, colocar no time principal, né, para a gente entender quais são os bons valores, quem que realmente tem equilíbrio emocional para seguir com o time profissional jogando, né, a temporada 2021. Detalhe aqui, nesse tipo de planejamento, eu também sou a favor de que a gente coloque o time da base, mas coloque alguns jogadores experientes dentro de campo, para poder, né, dar uma orientação dentro de campo, dar tranquilidade aos jovens, né, exigir quando tem que exigir uma postura diferente, né, um equilíbrio, e isso não aconteceu nas 2 primeiras rodadas. O Vasco preferiu dar folga, né, aos jogadores que acabaram nos rebaixando. Pasme, o Vasco deu folga para os jogadores que nos rebaixaram. Apesar da temporada ser difícil realmente, porque o time vem de uma temporada estrangulada, né, pela pandemia, jogo atrás de jogo, e isso realmente é prejudicial, porque a gente sabe do esforço físico, mas com o time que foi rebaixado, o Vasco deveria ter feito um outro planejamento. Vamos dar alguns dias de descanso e voltar para que quem vai ficar no Vasco possa ajudar a garotada da base a desempenhar o seu melhor futebol. E aí a gente não fez isso, perdemos os 2 primeiros jogos, perdemos ali para a Portuguesa e para Volta Redonda, e são justamente jogos como esse que estão fazendo a diferença agora. Ontem o Vasco foi a campo e empatou em 2-2 com Boa Vista. O time começou o jogo ali com Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castan, Zeca, Andrei, Matias Galarza, Carlinhos, Morato, Peck e Germancano, mas não conseguiu vencer o time do Boa Vista, porque entrou em campo desatento, não teve a mesma postura que teve num clássico. É claro que a gente sabe que um clássico é diferente, é outra atmosfera, mas o próprio Léo Matos deu a dica de que realmente aquele nível de atuação seria o mínimo aceitável para que o Vasco fizesse uma temporada interessante. Não aconteceu no primeiro tempo, o Vasco entrou desatento, desligado e dando muito espaço para o time do Boa Vista,
que acabou achando um pênalti ali com 9 minutos no lance ali bizarro do Castan, que estava ali desligado daquele momento do jogo, né? E acaba se precipitando, não vejo maldade, mas acabou se precipitando, né? E fazendo um pênalti ali com 9 minutos de jogo. Boa Vista abre o placar, logo depois faz 2-0 num dos lances que mais tem incomodado a nossa torcida, né? E a nossa comissão técnica, que é a questão da bola parada. Bola cruzada dentro da área do Vasco é um Deus nos acuda, e num bate-rebate ali. Outra falha, que é a nossa intermediária, que acaba deixando muitos espaços, marca de forma frouxa. Isso desde o ano passado tem sido assim. Então a intermediária do Vasco falhou, não teve a mesma ligação e a mesma liga, né? A mesma sintonia que teve no clássico, acabou dando espaço. O jogador do Boa Vista fez 2-0. E aí o Vasco começou a ter que sair para o jogo, né, e ter que dar mais espaço, mas acabou fazendo um bom segundo tempo. O Vasco consegue diminuir o placar no final da primeira etapa, no lance que o Léo Matos cruza da direita, né, mais uma assistência do Léo Matos, que para mim está fazendo uma temporada, um início de temporada muito bom. Cruzou e o Germancano impecavelmente vai e coloca a bola para dentro do gol. Fomos prejudicados também no primeiro tempo, com o pênalti não dado pelo árbitro, né? O árbitro acabou não dando uma carga que foi feita pelo zagueiro do Boa Vista, e ali fomos prejudicados naquele momento do jogo, onde a gente poderia ter saído ali com o placar empatado e ter voltado já para o segundo tempo numa outra atmosfera. Mas no início do segundo tempo, Léo Jabá, que entrou ali no lugar do Matias Galarza, cruzou da esquerda e o Gabriel Peck chegou no segundo pau, né, fazendo o gol de empate do Vasco logo no começo do segundo tempo. O Vasco então começou a pressionar o time do Boa Vista, mas não foi eficaz nas finalizações e acabou saindo de campo com um empate que custou a eliminação. Olhando para o lado individual das atuações, destaco ali o Gabriel Peck, né, que mais uma vez tem jogado bem no Campeonato Carioca, fez uma boa partida. Léo Jabá entrou muito bem, né, e o Germancano, como sempre, fez ali uma partida em que guardou o seu, né, mas perdeu ali no primeiro tempo um lance que poderia ter empatado o jogo, né? A bola vem cruzada ali, eu acho que pelo Gabriel Peck, cruzada pela esquerda, e o Germancano no segundo pau tenta bater, mas não pega bem na bola, acaba perdendo uma chance importante, mas sofreu um pênalti, fez um gol, pênalti não foi dado. Então uma boa atuação sim do Germancano, mas não foi o suficiente. Estreia do Vanderlei, apesar dos 2 gols, acho que o Vanderlei em alguns momentos ajudou, fez boas defesas, né? Acabou orientando um pouco melhor a defesa no segundo tempo, mas o problema realmente do sistema defensivo do Vasco é muito além do que orientação, né? Mais desatenção, o time entra desligado, principalmente ali quando tem no meio campo o Andrei precisando fazer a função de marcação, né? Então, destaco essas atuações. Acho que o Vasco fez, do ponto de vista do segundo tempo, um segundo tempo interessante, porque conseguiu reagir, mas muito pouco do que o Vasco precisa apresentar na temporada, principalmente o que apresentou no primeiro tempo, entrando desligado no jogo. Não dá para aceitar, tem que entrar realmente com tudo. O próprio Marcelo Cabo falou sobre essa atuação, que o que mais realmente incomodou foi ter entrado ali desligado, e o time, apesar de tantas finalizações, tantas tentativas, acabou não conseguindo reverter o placar, né? Então 2-2, muito amargo, né? Bem, falando agora sobre reforços, o Vasco continua buscando reforçar o seu elenco para a temporada 2021. Já foram citados várias carências, né? O último reforço que surgiu é o Rômulo, que foi um volante que foi destaque na temporada 2011-2012, que chega para realmente tentar ser o nosso volante de contenção. Vimos aí contra o Boa Vista o quanto o nosso miolo de zaga está desprotegido, faltando ali, né, um cão de guarda. Então o nome da vez agora é no ataque. Daniel Santos surgiu aí ontem à noite como um nome especulado no Vasco da Gama. O atacante pertence ao Bahia, tem 20 anos, e quando enfrentou o Vasco na base, deu realmente ali um calor na defesa vascaína, e pode ser um grande talento baiano, promissor, que pode estourar no time principal lá dos baianos, né? Detalhe é que é o seguinte: o jogador é muito vertical, é um jogador que joga principalmente pela ponta esquerda,
O Vasco tem essas carências, né, desde o ano passado, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e essa atual comissão técnica tenta, né, buscar no mercado alguns nomes, né? O Vasco já tem hoje no seu elenco o Léo Jabá, que inclusive atuou bem contra o Boa Vista, e pelo lado direito tem ali o Morato, tem também o Gabriel Peck, né, que faz essas funções, pode ter ali também o MT, que faz essa função, mas está machucado. O jogador inclusive começou a temporada atuando pelo lado esquerdo, né, fazendo a função de lateral esquerdo, e estava fazendo um grande campeonato carioca, mas se machucou e não tem previsão de retornar, né? Então o Daniel Santos está sendo aí ventilado no Vasco da Gama, jogador que atua pelas pontas, como a gente já falou, tanto pelo lado esquerdo, que é o principal lado de atuação, quanto pelo lado direito. O jogador finaliza bastante em gols, e a gente precisa entender até que ponto essa negociação vai rolar, porque sendo um jovem talento e promissor, pode ser que o Bahia realmente não libere o jogador, ou se liberar, né, com certeza é em cima de alguma negociação vantajosa para o clube baiano. Vamos ficar com lances aí do Daniel Santos, e aí depois, ao final do vídeo, você deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vale a pena contratar? É melhor aproveitar a base ou apostar nesse jovem talento baiano? Ha ha!